Boa noite, meu amigo. Ô, boa noite, Lourenço. Como é que você Tudo está, bom? meu irmão? Graças a Estou Deus. bem, graças a Deus, estou bem. E você, como é que tá? Como é que tá a saúde? Tá bem, graças a Deus. Amém, amém, graças a Deus. Muito calor, né, Lourenço? Tá quente e chovendo ao mesmo tempo. Aqui deu uma chuvinha agora de tarde, mas tá mais quente ainda. E fica A mais quente chuva que é essa. pouquíssimo. Sabe? Seja bem-vinda. Lourenço, você fica à vontade, meu irmão. A primeira vez que nós estamos levando a mensagem através de você, então você fica à vontade aí, se apresenta, fala para o pessoal aí, a casa espírita que você faz parte, você é trabalhador. Certo. Depois a gente faz a prece e dá início a sua Boa noite palavra. a todos. Queremos agradecer a todos a presença. A Angélica, a Milena, a Márcia, a Flávia, né, que está aqui com a gente. Muito obrigado a todos. Nós trabalhamos no Centro Herculano Dias, é um centro novo, tem menos de 3 anos. A gente participou muito, 19 anos, de outro centro, né, do Meimei, e hoje nós estamos lá aprendendo um pouco mais. E com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente começou a aprender um pouco através das lives e hoje, a convite do meu xará, né, Marcos, nós estamos aqui um pouco vamos falar sobre o amor incondicional de Jesus. Espero aprender com todos vocês, porque a gente vai vamos participar, vamos conversar, vamos entender quem é realmente Jesus, para que a gente não possa, porque mesmo dentro do espiritismo, Marcos, a gente Uhum, busca um Jesus que não existe, né? verdade. Então, fica à vontade de fazer a oração e a gente vai iniciar esse assunto. Eu vou fixar aqui na tela para o pessoal já ir situando o tema que você vai falar. Não está fixando? Não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo fixar. Vamos que vamos, não se Bom, preocupe com isso não. Tem dia que as pronto. lives são assim mesmo. Tem dia que as lives Mas, ela pede a gente paciência. é, É mas vamos normal. lá. Vou fazer a prece de abertura e depois eu passo para você ficar à vontade. Certo? Quem desejar fechar os olhos, fique à vontade e vamos começar a nossa prece, conversando com Deus, com Jesus, nos, nos dispondo para Ele com toda a sinceridade, com toda a humildade dos nossos corações. Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui, Senhor da vida, para transmitir mais uma vez os ensinamentos edificantes para a nossa vida, os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Muito obrigado, Jesus, por esta doutrina maravilhosa, por esses ensinamentos edificantes para a nossa vida. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos querer bem. Obrigado, Jesus, por tudo de bom que temos em nossa existência. Obrigado, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, pelo carinho e pelo amor que a senhora tem por toda a humanidade, em especial pelos pequeninos que sofrem. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos,
pela ajuda que recebemos de todos vocês, pelo incentivo, pela inspiração, pela companhia benfeitora. Muita paz em nossos corações. Que toda a humanidade, queridos irmãos, possa receber de todos vocês uma neblina de luz, de paz, de harmonia para os corações, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Que o nosso irmão Lourenço traga para os nossos corações na noite de hoje a mensagem que precisamos, que necessitamos de ouvi-la para o nosso engrandecimento espiritual. E que os nossos irmãos espirituais possam inspirá-lo. Que a paz de Jesus esteja nos corações de todos, em todos os lares, hoje, agora e sempre, e graças a Deus. Meu irmão, fica à vontade, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, os irmãos que já estão presentes aqui, sejam todos e todas bem-vindos, viu, pessoal? Sejam bem-vindos mesmo. Jailson, meu professor está aqui, ó, Jailson. Jailson é um irmão. João Pessoa, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entender o amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente precisa pegar alguns exemplos para a gente compreender. Digamos que um de nós recebemos uma herança de nosso pai, um terreno muito grande. Nosso pai nos deu um terreno e diz assim: construa. Provavelmente a gente vai construir um monte de casa para alugar. Provavelmente a gente vai construir um monte de casa para alugar. Provavelmente a gente vai fazer e olhar o lado material para o futuro das nossas, como nós somos ainda imperfeitos. Angélica colocou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. É isso que eu estou falando. Vamos entender. Já no caso de Jesus, por ter 40 bilhões de anos à nossa frente, o Pai Celestial o convidou e o deu a ele uma missão: construa a casa de seus irmãos. E essa casa que a gente mora hoje, que nós chamamos de planeta Terra, ela foi confeccionada espiritualmente e direcionada para nós pelo próprio Cristo Jesus, junto com seus técnicos siderais, junto com a pleita de espíritos, que ele construiu a nossa morada. Aí a gente já vê o amor infinito de Jesus para nós. De um espírito puro, de um espírito de luz, que é o nosso mestre, em construir a casa para seus irmãos. Não pronta a casa, ele veio, o próprio Jesus, trazer a mensagem do nosso lar. Por equívocos de imperfeições de espíritos reencarnantes, como nós, que interpretamos a mensagem de Jesus nos nossos equívocos, e está lá no livro Crônica Além Túmulo, no capítulo 15, um diálogo de João Evangelista com Jesus. Jesus convida João a ir ao seu trono de jasmim. E lá, Jesus diz assim: João, como está a minha mensagem na terra? E João disse: Senhor,
aqueles que te confiassem interpretaram a tua mensagem equivocada. Muitos estão passando fome, morrendo de sede ao lado de templos religiosos, enquanto outros esbanjam riquezas, plumas, tecidos caros, e começou a trazer a narrativa para Jesus. Está lá no livro, no capítulo 15, no Crônica em Túmulos. Quando ele termina, para qualquer de nós, podíamos pensar que Jesus iria dizer a ele, como isso pode? Como? Mas ele disse assim, o meu amor aos meus irmãos é infinitamente. Mandarei os mortos levar a mensagem aos vivos. O livro dos Espíritos são dos mortos para os vivos. Mas, na verdade, são dos vivos para os mortos, porque nós estamos praticamente mortos em nossas arrogâncias e nossas prepotências. E ele infinitamente mandou as mensagens que nós precisamos entender no amor do Cristo. Jesus não satisfeito pela humanidade nos seus equívocos, resolve se preparar 1000 anos para vir à Terra, deixar a mensagem, a maior mensagem que a gente pode ter fora o templo religioso, fora os dogmas religiosos, que foi o amor. Vejamos aquela passagem, quando o pai procura Jesus, meu filho cai na água, cai no fogo, ou seja, meu filho está obsediado, meu filho não entende. Ele simplesmente olha para o filho, olha para o rapaz, e no seu olhar, ele ajuda não só o rapaz, mas todo aquele peito de espírito que está o perturbando. E ele não perguntou o que seu filho fez ou deixou de fazer. Porque Jesus Cristo, ele conhece a nossa intimidade espiritual. Ele olha no nosso íntimo espiritual, Marcos. Quando Maria de Magdala chegou na frente de Jesus e dizendo assim, Senhor, eu tenho sede de amor. Sim, tu tens sede de amor. Ele olhou para o espírito dela, ele olhou na intimidade do espírito dela e dizer, filha, agora é hora de você conhecer o amor que tanto você procurou. Agora é hora de você encontrar. Então, e essa mensagem, ela não está morta. Essa mensagem do Cristo está mais viva do que nunca. Porque quando a gente adentra uma casa espírita, ou a qualquer templo religioso, a primeira coisa que a gente precisa perguntar, Senhor, o que queres de mim? Porque através da dor me chamaste. A gente chega na casa espírita e diz, Senhor, me cura. Eu quero ser curado. Não, eu quero a cura. Tu queres a cura? Mas muitos, Marcos, querem a cura, mas não querem ser curados. Porque a gente procura um Jesus milagreiro. Aquele Jesus que simplesmente faz tudo por nós. E o amor de Jesus é tão infinito, tão amoroso, que ele não pode fazer por nós. Ele deixou a mensagem, faça por ti, que o céu te ajudará. Se você fizer, vamos estar com você. Mas se você não fizer, meu filho, como é que eu posso te ensinar? Veja que irmão maravilhoso. Nos bilhões de anos que ele amadureceu.
ele se construiu em luz pura para a nossa escuridão. Esse é o verdadeiro Jesus. Que a gente não precisa encontrar ele num templo religioso. Simplesmente numa lágrima que desce, num choro à noite, ou num dobrar de joelho, a gente encontra Jesus. Uma vez eu ouvi de um irmão espiritual ele dizendo assim: meu filho, as lágrimas que descem do teu rosto são pétalas de rosas de ensinamento para a tua alma. Isso é o amor infinito de Jesus. Porque ele nem diz, oh, coitadinho, mas ele também diz, ó, eu estou aqui com você, você está sozinho. Mas você precisa acordar. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a entender um pouco mais quem é o Cristo na nossa vida. Quem é essa luz divina na nossa escuridão. Porém, para isso, nós precisamos admitir que temos as nossas escuridões para encontrar a luz divina. Senão, a gente não consegue. A gente vai ficar se enganando em religiões e religiões. Vem para o Espiritismo, não deu certo. Ah, não encontrei Jesus. Vai para... Não vou falar nome de religiões, porque eu respeito. Fica pulando e não consegue entender que Jesus, ele é o guia em qualquer canto. Estamos cansados de ouvir. Jesus é caminho, verdade e vida. Em qualquer religião, a gente vai encontrar isso. Mas não deciframos. Jesus é caminho. Mas quem tem que caminhar é Jesus ou é eu? Jesus não é o caminho? Tem que caminhar sou eu. Ele já fez a jornada dele. Ele é o modelo da minha jornada. A gente quer que ele caminhe até a gente. Jesus não é a verdade? Mas quem tem que buscar a verdade? Sou eu que tenho que ir lá buscar a verdade. Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo caminhar. E aí, uma das coisas mais que chama-se reforma íntima, que dói muito. Jesus não é a vida? É a vida. Lourenço, Então a gente precisa... Oi. você quer ir lendo já a pergunta que Léo está fazendo aqui? Quero, Léo, cadê? Vamos fazer, não tem problema não. A Angélica também fez, né? você pode ir fazendo, você mesmo já pode ir respondendo aí. Vamos. Se eu souber, né? Se eu não souber, você me ajuda, viu? Eu não Tá sei de bom. tudo, não. Cadê Léo? Cadê a pergunta de Léo? A outra pergunta aqui é, Léo, esse círculozinho. Deixa eu encontrar a pergunta de Léo aqui, que eu não perguntei, não encontrei ainda não. Não é Léo, não. Esse círculozinho aqui que eu não estou enxergando o nome. É Angélica. É, Aquele amor que reside no fundo do nosso ser, dificilmente é resultado de uma única existência. Trata-se de lembranças de vidas anteriores, onde desenvolvemos atividades, a ligação. Veja, Angélica, a gente vai por par. Aquele amor que reside no fundo de nosso ser. Todos nós somos carentes. Somos carentes por quê? Porque somos necessitados do amor e não sabemos amar ainda da maneira que deveria ser. Então, esse ser que você está falando, né, reside sim, mas há um vazio. Por quê? Porque nós somos equivocados e não sabemos ainda lidar com esse amor. Agora vamos para outro. Difícil é resultado de uma única existência. Não se aprende a amar em uma existência só.
Por exemplo, eu tenho 19 anos de doutrina, que para a espiritualidade não é nada. Então eu conheci Jesus praticamente há 19 anos, o verdadeiro Jesus. Mas eu tenho 4, 5 milhões, 5 mil anos de existência. Então é agora que a mais importante da minha reencarnação é essa. Que eu vou aproveitar para entender quem é o amor do Cristo, o que é o verdadeiro sentido. Entre os meus equívocos, é claro. E aí vamos para outra etapa que ela diz. Trata-se de lembranças de vida anteriores, onde desenvolve afetividades e ligações. Veja, todos nós não nos encontramos por acaso. Não existe o acaso. Todos nós estamos juntos dentro de uma programação, inclusive dentro dessa pandemia. Essa pandemia, ela não é assustadora. Ela é um ensinamento. Assustador é as consequências de nós, seres humanos imperfeitos, que estão fazendo. Tipo, o suicídio, a depressão, a aflição, o esquecimento das pessoas lá no cantinho, ninguém está preocupando mais com ninguém. Mas a pandemia ela veio para nos ensinar. E quando a gente se encontra, não tem essa. São afetividades, são muito tempo. A gente se encontra a pessoa, a gente, poxa, parece que a gente sabia que aquela pessoa existia há muito tempo. A gente viu ela a primeira vez. Isso são encontros espirituais. E eu posso dar um exemplo aqui, que eu vi um exemplo desse há muito tempos atrás, em uma integração de ônibus. Como eu estou sempre observando as atitudes do ser humano através do espiritismo, da doutrina espírita para ensinar, eu vi uma criança, de um lado da integração, uma menina, uma bebê, né? Ela tinha 4 anos de idade. E ela viu um menino do outro lado, na mão, cada um no braço da mãe. E ela fazia assim, ó, apontando para a criança, apontando para a criança. Enquanto a mãe não botou no chão e ela não correu para encontrar a outra criança, e a mãe botou o menino no braço, eles se abraçaram, como tive assim. Logo, logo, a gente se encontra. Quem diz que a gente não estamos se encontrando assim? Isso arrepia, Né? chega a me arrepia. Mas isso é o amor infinito de Jesus. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a visualizar um pouco mais a nossa vida menos dolorosa, menos sofrida, porque ele não nos deixa só, né? Eu não sei se eu consegui te explicar, Angélica. Qualquer coisa pode falar novamente. Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais perguntas. Então a gente precisa entender uma programação espiritual do amor. O que é o amor? O amor, praticamente, a gente ainda estamos muito presos ao amor de sentimento, de sexualidade, amoroso, de paixões. Lá no Livro dos Espíritos deixa bem claro, a paixão cega. A paixão é como se fosse um cavalo, está lá no Livro dos Espíritos, completamente perdido o descontrole, e a gente vai. E quem nunca caiu sobre isso, sobre a paixão? Agora, o verdadeiro sentido do amor, ele liberta. Não tem meu. Se não for nós, não vai. No livro Caminho Verdade, A Caminho da Luz, e aí é um exemplo enorme, eu acho esse exemplo lindo. Quando Emmanuel nos traz espíritos puros, crísticos, se reúnem para conversar sobre o planeta Terra. Aí você pode olhar assim, pô, espíritos puros também se reúnem, se unem? Lógico. E se eles se unem, por que a gente está assim, tão dividido? Né? Porque o meu centro espírita, o meu centro espírita, o meu médio, o meu... Não, gente. Nós somos filhos de um pai só, que tem um irmão como modelo e guia. Está lá na questão 625. E
Eu lembro de uma conversa no livro Nosso Lar de Chico, quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, e aqueles que não te escutam? Se tiver mais perguntas, você fala, tá? Aqueles que não te escutam, o que fazer? E aí eu achei isso tão lindo, Marco, mas tão lindo que eu guardo para mim. Quando Jesus disse: Pedro, tu não vês que quando a tempestade passa, ela sai rasgando e levando tudo. Porém, depois nascem novas flores, novas plantas. É preciso esperar a tempestade passar para amadurecer o espírito. Então não tem como a gente não ganhar o amor do Cristo se a gente não passar pela dor. Pelo crivo da dor. Porque ainda somos muito ignorantes, muito brutos. E eu falo isso de mim. Que se não fosse o amor da dor, eu não estaria aqui com você. Eu não estaria. Então a gente precisa entender esse amor infinito e imensurável de nosso Senhor Jesus Cristo, que prepara a nossa casa, mas também diz assim: eu estou com vocês. Vamos caminhar? Então todos nós estamos nos encontrando, todos nós vamos nos encontrar ainda por milênios de anos. Vai depender de cada um de acordo com a sua reencarnação. Vamos lá. Mas você, Marcos, se preparou, você está bem, aí desencarna, você tem o direito de todo o trabalho que você fez, de toda a dedicação, você vai voltar ao planeta Terra, na regeneração. Mas Lourenço não fez isso. Então Lourenço vai reencarnar em outro planeta mais inferior. Isso é um castigo? Não. Isso é amor. Quando o Lourenço estiver pronto, que ele sentir todo o processo que ele deixou de fazer no planeta Terra, ele volta. Mas por enquanto, está lá os ilados de capela, se a gente for ler, a gente vai entender isso. Que vieram para cá, deixaram o seu planeta porque não se adaptava mais às vibrações e veio para o planeta Terra. Então, é um amor tão grande, infinito de Jesus, toda uma programação para a gente, que eu particularmente, às vezes estou estudando, estou lendo assim, eu estou vendo, meu Deus, eu particularmente parei de assistir esses filmes de crucificações, certo? Eu particularmente deixei de ver esse Jesus, não que não tenha acontecido, aconteceu, mas não é hora mais da gente ficar preso a isso. É hora da gente começar a se libertar no amor infinito, inclusive do Cristo. Independente de religião. Porque quando a gente começar a aprender o sentido verdadeiro do amor, a gente não vai mais se pegar à religião. Porque, na verdade, Marcos, não vão perguntar para a gente: vocês foram espírita? Não vão. A pergunta maior a um desencarne de consciência é: o que foi que eu fiz de melhor na casa de meu pai? O que eu fiz de melhor que o meu irmão mais velho me confiou? Qual foi a dedicação? Qual foi aquela atitude de amor? Aí a gente vai entender que a lei divina está lá no espírito, no nível dos espíritos, está na nossa consciência. Enquanto a gente estiver esquecendo disso, e eu falo para mim, a gente está tomando nossos equívocos, falando algumas coisas. Oi, Dri, beijo para tu, Dri. Que bom que você está aqui. Beijo para tu. Essa menina, adoro ela também. Nossos irmãos são tudo aqui. Leonardo, estava com o Leonardo hoje lá no
no centro, no TA dele. A gente fez uma palestra às 15 horas. Aí depois eu vim, fiz a Ave Maria e agora eu estou aqui porque, assim, a necessidade de aprender é minha. É um grande equívoco, Marco, quando você diz assim, olha, fulano estão me procurando para fazer palestra. Gente, o pessoal estão te dando uma oportunidade para aprender. Não perca essa oportunidade. É o Cristo te convidando para estudar com ele. Por favor, Marcos, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, viu? Fica à vontade, pode ficar à vontade. Porque a gente precisa entender, né? Cadê? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Preta tá aí, Preta, adora esse menino. Eu digo, nós somos Adoro eternos. Eu não estou conseguindo te ouvir, viu? Nós somos eternos aprendizes. Somos sim. Somos eternos aprendizes e não é hoje. É milênios de ano. O Evangelho, ele não é só para hoje. Ele é para toda a existência da gente. E aí a gente vai entendendo. Porque quando Jesus disse assim, ó, eu até falei hoje à tarde, não deixareis órfãos, mandarei o Consolador prometido. Aí muita gente espera, muitos de nós espíritas, espera e não entende que o Consolador prometido, o consolo, está dentro da gente. Chama-se resignação, paciência, indulgência. E está tudo no Evangelho. Tudo no Evangelho. O remédio de nossos males estão no Evangelho. Por isso a gente precisa compreender e entender esse amor infinito de Jesus por nós. Quando a gente parar para pensar, a vida está tão, como eu ouvi esses dias, meu Deus, o mundo está todo perdido, é tanta gente morrendo, é tanta gente morrendo. Ué, a gente nasce para quê? Não é para voltar para a casa do pai? Porque a gente reencarna para um dia voltar para a casa de Deus, para a verdadeira pátria espiritual. E como é que a gente não vai ver? Hoje são eles, amanhã somos nós. Se desencarna no hospital, se desencarna de um acidente, se desencarna... É só um momento de... Mas é tudo volta para casa. Porque o amor infinito de Jesus, existe uma programação. Nascer, crescer, desencarnar para retornar. Um dia. Não tem como. E aí alguns dizem assim, não, isso não quer dizer que a gente não chore pelo ente querido que parte. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir saudade. Isso não quer dizer que a gente vai ficar um pouquinho triste. Isso não quer dizer. O que quer dizer é que quando alguém está na programação lá para reencarnar, a família lá também fica do mesmo jeito. Mas o amor divino do Cristo nos permite retornar. Porque uma coisa eu posso dizer, uma das coisas mais benditas é a reencarnação. Porque se não fosse, o que seria da gente? O que seria de um homem que vem desde o tempo de Roma, errando equivocadamente? É o que lembra, né? Porque de lá para lá não deixa nem lembrar, que senão não suporta. Sonho sempre com meu pai. Que bom! Como é esse sonho? Um sonho bom, um sonho agradável, um sonho suave? Ele provavelmente
Não, a morte não é uma fatalidade. Agora, vai depender, ou seja, de tudo uma programação. Por exemplo, às vezes a gente vê um rapaz em cima de uma moto e aí, eita, bateu a moto e morreu. Foi uma fatalidade. Tá certo. Mas aí depois a gente vai entender que aquilo ali estava uma programação reencarnatória de algo que ele fez. De Lourenço, algo que ele fez. a Pode única, falar, mano. a única fatalidade, Lourenço, que nós, seres espirituais, temos é a evolução espiritual. Essa é a única fatalidade. Exatamente. Agora, se você está falando do suicídio, se isso pode também incluir o suicídio, aí eu posso dizer, é uma atitude equivocada, covarde, inconsciente do espírito, né? Mas a morte em si, e que a morte que a gente fala, sempre pergunto se ele está bem, ele me diz que está. Então, ele aproveita, Milena, no seu momento de sono, que você se desdobra para você poder ter um encontro com ele. Isso aí é natural, é uma permissão da espiritualidade e isso é uma bênção divina para você, É né? muito lindo, muito Eu lindo. queria falar que a Adri. A Adri perguntou se a morte é uma fatalidade e a gente precisa entender isso um pouco mais com calma. Porque quando a gente fala da morte do corpo, né? Porque o espírito não morre, ele é eterno. Não é isso, Marcos? É Então verdade. a gente precisa compreender o que é a morte, porque o corpo, hoje ou daqui a 80 anos, ele vai se deteriorar. Ele vai começar a envelhecer e vai se preparar para a morte. O espírito precisa se preparar para a vida. E a coisa é que a gente não se prepara. A gente fala tanto da morte, que a gente não se prepara para a vida. É preciso, quando no desenlace do desencarne, ter amigos espirituais esperando a gente para poder ter um equilíbrio e levarmos, porque existe uma diferença. O cordão prateado, que é ligado entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico, quando ele é deslaçado pela espiritualidade, é uma morte natural. Nenhum acidente, nenhum suicídio, um acidente equivocado, ele pode partir. Se ele partir, ele fica preso ao perispírito do espírito. Principalmente nos suicidas. A Angélica fez um comentário aí, viu, Lourenço? Deixa eu ver. Quando, porém, o homem não realiza seu propósito de vida, quando não vibra na pauta da alegria, geralmente a alma se entristece em forma de doença, das mais variadas espécies, não tenha dúvida. Eu ouvi do meu amigo espiritual uma coisa. Cheguei no centro espírita, a presidente da casa estava feliz da vida, aguando as plantas. Ela praticamente se dedica a vida inteira pela casa. E ela aguando as plantas, feliz da vida. E nesse dia, eu perguntei, meu Deus, como é que ela consegue desse jeito? E o amigo espiritual me disse, só venceremos o cansaço do corpo com a alegria da alma. Então, uma pessoa rancorosa, mal-humorada, uma pessoa que não ora, uma pessoa que dorme e acorda de mau humor, ela é uma pessoa doente. Eu era assim, Angélica. Eu fui assim, mais de 20 anos. Então, por isso que eu busco hoje a alegria da alma. E aí, a tristeza são energias acumuladas, por exemplo. Não se trata só do tudo passa, como todo mundo tem isso já. Não, tudo passa. A gente precisa entender o amor infinito de Jesus, que jamais passará.
que jamais passará, estará sempre com a gente. Então, nos momentos mais difíceis, eu vou repetir aqui a frase que Jailson formulou durante uma live de madrugada do suicídio. Essa frase ela é muito importante para a gente. Muito. Ele foi muito inspirado nessa frase. Quando eu falei que a gente, quando não suportar mais, que a gente não suportar mais o peso das aflições, dobre seu joelho e ore a Jesus. E ele escreveu assim, eu nunca mais esqueci. Quando a gente dobra o joelho para Jesus, para orar com Jesus, as orações nos levam a lugares que a gente jamais iria em pé. Sabe por quê, Jair? Sabe por quê, Lourenço? Porque é nesse momento em que nós, seres pequeninos, reconhecemos a nossa pequenez diante do grande amor de Jesus Cristo. Perfeito, Marco. É isso que se conclui. A gente precisa reconhecer Jesus como nosso mestre e não nosso empregado. A gente tem que reconhecer Jesus como nosso guia e não favores. Porque a gente acorda de manhã, a vez de a gente dizer, Senhor, nos conceda. Por que nos? Por que a todos? Porque todos precisam de Jesus. Não é só eu. Eu levei um puxão de orelha uma vez do amigo espiritual. A gente estava num momento de aflição, que também passo, e eu fui orar. Aí eu disse assim, Marcos, meu Deus, me ajude. Olha, um desespero só. Aí o amigo espiritual aproximou e disse, meu filho, que egoísmo é esse? Meu Deus, me ajuda. Você tem ideia de quantas pessoas precisam da ajuda de Deus? É só você? Por que você não diz, Deus, nos ajude? Eu acho que nem a aflição nessa hora ficou, foi embora. Eu olhei vergonhosamente, mas ele é assim. O irmão José é bem incisivo para me ajudar. E eu passei a orar, Senhor, dai-me força. Senhor, nos dá força. Senhor, nos abençoa. Senhor, porque a gente precisa orar para a humanidade, porque a humanidade em si é doente. E o amor de Jesus é o remédio. Né? Então, isso que você está falando é notório. Quanto mais você cria uma energia perturbadora em sua mente, mais você tem propício de adoecer. Hoje nós temos falta de ar, cansaço físico, dor em coluna, dói isso, dói aquilo, dói não sei o quê, mas tudo é consequência do espírito doente. Tudo é consequência. Eu estou na minha terceira live hoje, terceira palestra. Se eu fosse me entregar às dores do corpo, eu não estaria nem na primeira. Mas a necessidade de aprender é de quem? Não é minha? É minha. Você me convidou hoje, Marco, não foi para eu fazer uma palestra. Você me convidou para eu aprender com vocês. Então eu quero isso, eu quero aprender. Então quando a gente faz isso, né? Eu costumo dizer uma coisa, não para aquelas situações que estejam mais avançadas. Mas vamos jogar a tristeza do lado um pouquinho. Ó, eu estou meio triste. Dá uma chacoalhada, toma um banho, se arruma, vai numa praia, vai num parque, vai num cinema, vai na igreja, vai orar, mas faz alguma coisa. Porque se ficar em casa, sentadinho, se lamentando, isso, você vai abrir a passividade para quê? Para espíritos iguais a você, lhe perturbar e lhe influenciar. E o que é o amor nisso tudo? Dizendo, faça por ti, que o céu te ajudará. Evangelho no lar, ler um livro, entendeu? Então tudo isso a gente precisa entender. Acho que não tinha espírito mais mal-humorado do que eu, não. Eu não acredito que tinha, não. Se tivesse, eu não conheci. Mas eu disse até isso lá no centro. Uma das minhas maiores decepções, quando eu comecei a estudar o Espiritismo,
eu descobri uma coisa muito importante para minha alma. Tudo que eu estava passando não existia culpado. O único culpado era eu. E eu culpava todo mundo. Menos Porque a você. gente... Pode falar, mano. Pode falar. Menos você. Menos eu, exatamente. Porque o que, que a gente se faz? A gente se faz de vítima. Eu falei sobre isso hoje. A injustiça existe, existe. Mas nós não somos injustiçados. Nós somos nós colhemos aquilo que plantamos. No dia que a gente começar a plantar diferente, amor, fraternidade, compaixão, alegria, a injustiça vai diminuir. Porque a gente não vai poder, não vai mais passar pela lei de causa e efeito, a não ser a do amor. Então, por isso que eu quis tanto falar sobre isso, para poder eu aprender também o amor infinito do Cristo. Ele nos deu o remédio de todos os nossos males. Ele não só falou, no mundo tereis aflições. Ele disse isso, mas disse também, eu sou a luz, eu sou o caminho, e eu sou a vida nova. E nessa vida nova, a gente vai mudar muita coisa. Primeiro, a luta é muito grande para a gente não dar vazão à nossa sede espiritual imperfeita. O que é isso? Eu tenho desejos tortuosos na minha vida. Eu não sou nenhum santo. Mas, se eu der passividade a isso, isso vai me prejudicar. Agora eu sei disso. Então eu vou tentar amenizar as minhas atitudes equivocadas, não tanto quanto eu fazia no passado. A doutrina nos ensina que não há vítimas. Isso muda tudo, muda muita coisa. E eu vou dizer a vocês, eu vou dividir uma coisa aqui a vocês. Como muda? As nossas atitudes hoje. Quando eu me separei, eu tenho um amigo meu chamado Adalto, né? Ele é dialogador. E ele disse assim, Marco, o que está acontecendo? Aí eu disse, rapaz, não sei não. Sinceramente, eu não sei não. Eu estou tentando acertar, mas não consigo não. Ele disse, vai lá no centro, vamos fazer uma desobsessão especial. Aí eu achei que já tinha participado, porque eu sou médico extensivo, trabalho... Então vamos, quando eu cheguei lá, era uma coisinha mais bem puxada. Ele Mas fez o assim, preparo e pediu para, veja bem, o amor de Jesus como é. E a gente se limita em trabalhos. Pediu para que a espiritualidade trouxesse todos aqueles espíritos que me perseguiam durante milênios de anos. Marcos, eu estava sentado na cadeira. A médium trouxe um espírito mulher. E ela disse assim, eu amei muito, mas ele me abandonou. Ele me prometeu casamento e casou com outra. Preste atenção, o que época foi isso para entender o que é. Me deixou grávida e eu precisei dar a criança. Eu dei a criança para poder sobreviver na prostituição. E meu eu Deus. persigo ele até hoje. Eu induzi ele à bebida, eu induzi ele a tudo. E aí Adalto vira para ela e disse, mas minha irmã, esse momento já precisa acabar, você está sofrendo. E ela diz, é verdade. Perdoe ele e siga com Jesus. E ela diz, eu perdoo. Aí ele me vira e disse, Marcos, você perdoa? Ela disse, não, eu não tenho nada que perdoar. Quem fez foi eu. Ela segue. Quando ela segue, vem outro espírito e diz assim, minha mãe, encontrei minha mãe, era a filha que eu abandonei. Todas as duas me perseguiam. Sabe que época era isso? A época do Cristo em Roma. 2020 anos de perseguições. Reencarnações e reencarnações. Lei de causa e efeito.
Então, o amor de Jesus é tão grande, tão imensurável, que ele espera um momento do Espírito acordar e dizer: opa, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Estou cansado de sofrer. Entendeu? Porque o sofrimento, ele gera uma dor, e a dor gera um aprendizado quando se quer aprender. Quando não se quer aprender, vai sofrer a vida inteira. Então, a gente que está nas lives, a gente que está à frente de alguns trabalhos, não é porque nós somos santos, não, nós somos endividados muito. Eu que vos falo, a dívida é muito grande. Mas o amor infinito do Cristo é tão grande que ele nos concede moradia, reencarnação e programação para mudar. Porque todos nós reencarnamos com uma programação. E dentro dessa programação, a gente tem a oportunidade de dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor infinito que nos concede, através da dor, aprender o que é o teu amor. Né? Não sei se você quer falar alguma coisa, fica à vontade, viu? Não, pode falar, pode ficar à vontade. A questão da obsessão é uma consequência do nosso passado, ou do Perfeito. nosso comportamento. Tudo que você fizer, você vai colher. Se você fizer bom, vai colher. Se fizer ruim, também vai colher. Nesse centro que a gente trabalhou há 19 anos, eu consegui ter um trabalho lá muito bonito, muito gostoso, que era os cadeirantes. Todo cadeirante que chegava, como eu tenho muita força, né? Então eu trabalhava, eu subia a rampa, descia a rampa com eles, e eu me achando, Marco, o máximo. Ah, eu sou trabalhador do Cristo, eu levo os cadeirantes. Aí quando é um dia eu não estou bem, precisei passar pela desobsessão. Quando eu entro na desobsessão, tá lá. Eu quero ele de perna quebrada. Ele quebrou as minhas pernas. Sabe a consciência de que você fez algo de errado e você quer ajudar? Era o subconsciente do espírito. Aí eu entendi a sede e a vontade de querer ajudar. É verdade. E o amor de Deus é tão grande, o amor de Jesus é tão grande que te concede a oportunidade de ajudar. Esse é o amor divino. Tem uma pergunta aqui, Angélica. Somente o amor grande e incondicional, sem limite, é capaz de dar a própria vida pelos seus, sem esperar nada em troca, sem recompensa. É um amor gratuito. Eu concordo plenamente. E esse amor chama-se amor de Jesus. Amor divino. Nós ainda estamos temos exemplos, temos exemplos como Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dom Helder, Chico, né? Que são espíritos que começaram a ser missionários. Nós estamos com expiação e prova. Eu, né? Estou como expiação e prova. Né? Podemos ser um missionário ainda? Podemos. Eu acho que podemos. Estamos a caminho. Aí a gente vai entender esse amor que a Angélica falou. Por enquanto, a gente ainda está preso ao amor do corpo, a gente está preso ao amor da sexualidade, a gente está preso ao amor do filho, do pai, do marido, né? Às vezes a gente chega, meu pai na UTI, entubado, lá sofrendo, e minhas irmãs queriam que ele ficasse lá. Aí uma queria que eu trouxesse ele para casa daquele jeito. E minha mãe disse assim: seja a vontade de Deus, porque ele pertence a ele. No outro dia ele desencarnou. No outro dia ele partiu.
Porque a gente quer prender o espírito como se fosse nosso dono. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo e possessivo. Possessividade. Ser dono dos outros. Entendeu? Será que um de nós queríamos ficar no ambiente desse jeito? Por isso que disse somente o amor. Quando ela diz somente o amor, é um amor divino que a gente ainda está à busca. Sabe? Aquele amor que a gente não se prende a nada. Deixa as pessoas seguir, né? Porque se hoje eu dissesse assim, Senhor, me perdoe, mas eu não quero mais ser espírita. Eu duvido que Jesus dissesse, não, Marcos, você tem que ser. Não. Eu duvido que meu mentor ia chegar e dizer, não, Marcos, não. Você não quer mais, não? É um direito seu. Mas as consequências também são suas, não minha. Então a gente também precisa aprender a, falar, a saber falar, para entender esse amor infinito, né? Esse amor grandioso. E quando para a gente não passar do tempo e encerrar, para quando você disser que está dando a hora, a gente precisa dividir uma história do livro Jesus no Lar de Chico, que é de Neo Lúcio, o espírito Neo Lúcio trouxe de um espírito que galgava a superioridade espiritual. Ele queria se elevar. Ele vinha se esforçando há muito tempo. E a espiritualidade vinha assistindo ele no esforço, ele trocando as suas vestimentas e se esforçando a evolução. E até chegar ao topo, né, a montanha, e ele encontra lá um senhor, um espírito de semblante muito idosa, brilhoso, e ele olha para ele e diz assim: conheço bem os teus esforços, viemos assistir a você há muito tempo, porém a tua jornada só começa. Volta, desce toda a montanha e faz a avaliação dos teus irmãos. Quando chegar lá embaixo, volta novamente para cá. Ele não entendeu nada, mas ele tinha tanta sede de evolução que ele desceu. Só que quando ele começou a descer, ele começou a encontrar espíritos imperfeito, intolerante, impaciente, arrogante, prepotente, indulgente. E ele começou a se sentir mal com essas pessoas. Alguns deles ele induziu a descer, a não subir mais. E começou a notar todos os equívocos sem ajudar os irmãos. Quando ele chega embaixo, ele resolve subir novamente. E quando ele chega lá, ele encontra o espírito um pouco triste recebendo e disse: infelizmente não entendeste a proposta da evolução. Ninguém chega à evolução sem ajudar o outro. Ao descer, condenaste teus irmãos. Alguns, tu tiraste o ânimo de subir. Criticasse aqueles que não tinham sandália. Humilhasse aqueles que tinham vestimentas pobres. Não é assim, irmão. Volta e procura te melhorar. Porque a maior mensagem de um espírito é ajudar o próximo e não ser egoísta de querer só sua ajuda. Jesus é o espírito mais antigo para nós. É o irmão mais velho que tem 4, bilhões de anos à frente da gente. E ele veio cuidar da gente com muito amor. Por que a gente não aprende a se amar? Por que a gente não entende que o outro precisa de ajuda? E por que o outro não entende que a gente precisa ser ajudado também? Essa é a mensagem desse amor infinito, incondicional
de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Muito bom, muito bom. Meu irmão, muito obrigado. Excelente palestra sua. Maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja sempre, e que você continue sempre com essa sua humildade, porque o que vale para nós é a humildade. Esse negócio de grandezas não nos leva a lugar algum. Então, desde já renovo o convite para você, viu? Para a gente continuar com essa nossa amizade, com esse nosso estudo, porque eu preciso muito, o Nova Luz precisa muito da contribuição dos irmãos do Pernambuco, da Paraíba, de todo canto do Brasil e do mundo. E Eu vou você dizer uma pode fazer coisa. uma final. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. A gratidão maior é da minha alma pelo seu convite. Queremos agradecer a cada um que está nessa live, que me ajudou a fazer essa live, porque ninguém faz um trabalho sozinho. Agradecer ao meu mentor, o irmão José, que me permitiu estar aqui hoje. E agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, que através da dor conseguiu e está conseguindo transformar um animal a entender o que é o verdadeiro amor, que sou eu. Senhor Jesus, mestre amado, amigo de todas as horas, obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Senhor, envolve a cada um nesse momento de paz, de amor e de luz, para que eles possam levar a tua paz em seus lares. E que a noite, Senhor, seja assim, de paz, de harmonia. Que a tua mãe bendita, a nossa mãe, nos envolva de muita paz. Jesus, reconhecendo aqui a minha pequenez e a minha inferioridade, gratidão eu estou dando a ti por esta noite de aprendizado, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Lourenço, meu Amigo, irmão, muito obrigado. Deus te abençoe, muito obrigado e obrigado a todos, viu? Um abraço. Pessoal, um abraço, pessoal. Muito obrigado. Paz e luz nos lares de vocês e em toda a família. Fiquem todos com Deus. Amém, irmão.